Glória a Deus. Eita glória. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus conceda uma bênção especial a cada um de vocês, também aqueles que estiverem nos acompanhando por meio das redes sociais, agora ou em outro momento. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre sofrimento. Sofrimento. Eu creio que todos vocês concordam que... Obrigado, irmãos. Creio que todos vocês concordam que sofrer não é nada bom. Sofrer não é nada agradável. É algo que nós procuramos evitar o máximo possível. Porque ninguém gosta de sofrer. Mas existe algo pior do que sofrer. Sabe o que é? É não saber pelo que se está sofrendo. Pior do que você estar sentindo dor é você não entender a razão, é você não entender o motivo da dor que você está sentindo. E é por isso que hoje nós vamos meditar sobre um dos motivos pelos quais nós sofremos. Um dos motivos, não o único, mas uma das razões por que nós sofremos. Para isso, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Nas quintas-feiras deste mês, nós estamos meditando sobre a genealogia do Rei, a genealogia de Jesus Cristo, que se encontra em Mateus capítulo 1, versos 1 a 17. Nós estamos em nosso quarto estudo. No primeiro estudo nós vimos 4 nomes pelos quais o Filho de Deus é chamado, no verso 1. O Filho de Deus é chamado de Jesus, Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão. Esse foi o nosso primeiro estudo. No segundo nós meditamos sobre a vida dos patriarcas e suas 3 mulheres estéreis, que milagrosamente deram à luz, porque Deus é poderoso para operar milagres. Deus é poderoso para abrir a madre de mulheres estéreis. Deus é poderoso para curar os enfermos, para trazer vida a quem não tem vida. E os 3 patriarcas tiveram que enfrentar o mesmo problema, porque a mulher de Abraão, de Isaac e de Jacó era estéril. Em nosso terceiro estudo, quinta-feira passada, nós investigamos a vida de 4 mulheres que estão na genealogia de Jesus. 4 mulheres que aos olhos do mundo não deveriam estar na genealogia. Por quê? Porque eram mulheres. Não era normal as mulheres estarem nas genealogias. Mas não apenas isso. As 4 eram estrangeiras, elas não eram israelitas. E pior do que isso, elas estavam envolvidas em escândalos no Velho Testamento. Mas Deus as incluiu na genealogia para mostrar que Ele veio salvar pecadores mesmo, para mostrar que Ele foi transformar histórias mesmo, para mostrar que mulheres podem servir a Deus, para mostrar que todos podem servir a Deus, independente do passado, porque Deus não vai levar em conta o passado, Ele vai levar em conta o presente. Por isso essas mulheres foram incluídas. Já, irmãos, em nossa meditação de hoje, nós vamos ver as gerações de Salomão até o exílio na Babilônia, nos versos 7 a 11. E ao final nós vamos entender um dos motivos pelos quais nós sofremos tanto. Um dos motivos pelos quais nós experimentamos sofrimento. Dos versos 7 a 11 de Mateus capítulo 1, 14 reis são citados, 14 nomes. E nós vamos aprender alguma lição desses nomes citados aqui. Primeiro deles, verso 7. Vamos ler os versos 7 a 11, tá bom? Mateus capítulo 1, versos 7 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Salomão, amém? Salomão gerou a Roboão,
Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. E o verso 11 diz: Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Somente até aqui vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai amado, Pai querido, creio que estamos todos, Senhor, gratos nesta noite por termos em nossas mãos um presente tão valioso como é a Tua palavra, Deus. Paulo, Davi, dizia que ela era mais doce do que o mel, e ela era mais valiosa do que ouro depurado. Davi sabia o que estava dizendo, Pai, porque muitas vezes ele foi levantado do desânimo por meio da Tua palavra. Ele foi repreendido, ele foi consolado, ele foi aconselhado por meio da Tua lei. E é o que o Senhor tem feito comigo, é o que o Senhor tem feito conosco. Por isso estamos gratos, Senhor, e nos sentimos privilegiados por termos um livro tão especial como este diante de nós, o qual acabamos de ler e no qual vamos meditar agora, Senhor, não sozinhos, mas com o auxílio do Teu Espírito Santo, aquele que o próprio Jesus nos enviou para nos convencer, para nos iluminar e para nos dar forças para sermos pessoas diferentes. Por isso, em nome de Jesus, nós já pedimos e agradecemos. Amém! Glória a Deus! Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele merece. Como eu disse, irmãos, aqui nós temos o nome de 14 reis. O primeiro deles, verso 7, é Salomão. Duas coisas me chamam a atenção na vida de Salomão. Quais são, pastor? Primeiro, foi o que ele fez no início do seu reinado. No início do reinado de Salomão, ele buscou o Senhor no tempo da aflição. Salomão buscou o Senhor em um momento difícil do início do seu reinado. Lembra quando, assim que ele começou a reinar, Salomão foi ao altar de Deus e ali ele ofereceu sacrifícios ao Senhor. Por causa disso, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão e perguntou o que Salomão queria que Deus lhe desse. Salomão estava tão interessado, irmãos, em ser um rei bom, em ser um rei justo aos olhos de Deus, que ele não pediu riqueza, ele não pediu a morte dos seus inimigos, e sim, ele pediu sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para estar à frente desse povo, para liderar esse povo, porque eu não passo de uma criança. Irmãos, diz a palavra que essa resposta de Salomão agradou ao Senhor, que não apenas lhe deu sabedoria, mas prometeu que ia dar até o que ele não havia pedido. Ia dar riqueza e glória, como ele não tinha dado a nenhum outro rei antes de Salomão. E assim aconteceu. Salomão se tornou um rei. Durante o período dele, Israel teve paz. Ninguém tinha coragem de lutar contra Israel, porque Salomão havia recebido a sabedoria de Deus. Ele era admirado pela sua riqueza e pela sua sabedoria. Porém, outra coisa que me chama a atenção na vida de Salomão foi o que ele fez no final do seu reinado. Se no começo do reinado de Salomão ele buscou a Deus no momento da dificuldade, no final do reinado de Salomão ele esqueceu de Deus no momento de prosperidade. Tanto é que se no início da vida de Salomão está escrito que ele amava o Senhor, no final da vida de Salomão, o autor sagrado escreveu que ele amava muitas mulheres estrangeiras. Olha como o coração do rei mudou. Olha como o coração de Salomão mudou. No início, ele amava o Senhor. No final,
o coração dele se voltou para mulheres e para as mulheres estrangeiras, adoradoras de outros deuses, que inclusive influenciaram Salomão a terminar sua vida idólatra. Irmãos, eu pergunto a mim e pergunto a vocês mesmos: se um raio-x do nosso coração fosse feito hoje, qual seria o amor maior detectado nele? Se alguém fizesse um raio-x no nosso coração e depois, olhando para o raio-x, dissesse: ele ama o que ou quem acima de tudo. Eu não estou perguntando sobre o que ou quem nós amamos no passado, mas o que ou quem nós amamos em primeiro lugar, hoje. Porque Salomão amou o Senhor em primeiro lugar, mas depois ele abandonou o Senhor e amou outras coisas à frente de Deus. Que isso não aconteça comigo e que isso não aconteça com você. Que Deus sempre seja o nosso amor primeiro e o nosso amor maior. Que o raio-x feito no nosso coração todos os dias da nossa vida possa demonstrar que Deus é o nosso amor maior. Com Salomão, o rei de Israel chegou ao seu ponto mais alto. Porém, infelizmente, com Salomão, o reino de Israel também começou a declinar. Isso nos leva ao segundo nome, citado aqui em Mateus 1,7, que é Roboão. Roboão foi o filho de Salomão, no tempo do qual o povo de Israel, que era um só, se dividiu em dois. Até Salomão, o povo de Israel era 12 tribos unidas. Mas a partir do filho de Salomão, Roboão, o rei de Israel se dividiu em dois. 10 tribos acompanharam Jeroboão e 2 tribos apenas acompanharam Roboão. E aí você pergunta: por que, pastor, essa divisão? Em parte, como castigo pela idolatria do pai de Roboão, Salomão. Precisamos ter cuidado com as nossas decisões, porque elas vão influenciar os nossos familiares. Eles vão sofrer por causa das nossas decisões erradas, sim. Porém, em parte também, o reino se dividiu, porque Roboão ouviu os conselheiros errados. E eu lembro do que o salmista escreveu no Salmo 1, verso 1, quando ele disse: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado com os conselheiros que você está procurando no momento de dificuldade. Cuidado com os conselheiros que você está procurando nos momentos de dúvida. Porque se os conselheiros que você procurar forem os conselheiros errados, ao invés de ajudarem você a resolver o problema, eles vão ajudar você a piorar o problema, que já é difícil. Cuidado com os conselheiros, com as conselheiras que você procura. Porque Roboão até ouviu conselhos bons dos mais velhos, de ser humilde, de servir o povo. Mas depois ele foi para os seus amigos, da sua idade, da sua turma, e eles disseram: eles estão reclamando porque está pesado? Pior ainda mais, Roboão. E aí ele ouviu, fez o que os amigos disseram, e aí o reino rachou em 2. Depois de Roboão, o terceiro nome, filho de Roboão, é Abias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias. Algo muito triste, irmão, sobre Abias, é que ele seguiu os pecados de seu pai, conforme está escrito, não precisa ir lá, em 1 Reis, capítulo 15, verso 3, o qual diz assim: andou, falando sobre Abias, filho de Roboão, andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. O seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus,
como o coração de Davi, seu pai. Pai aqui, no sentido de parente. Abias era filho de Roboão, mas ele era filho de Davi, parente de Davi. E ele seguiu os pecados de Roboão e não a piedade de Davi. Mas, irmãos, o que mais me impressiona sobre Abias é o que é dito no verso seguinte, no verso 4 de 1 Reis 15. Escuta isso. Mas, verso 3 falou que ele foi mau, que nem seu pai Roboão. Mas, por amor a Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Você ouviu por que Deus não desistiu da família de Abias? Deus não desistiu da família de Abias, não foi por causa dele, não. Deus não desistiu da família de Abias por causa de Davi, que havia vivido muitos anos antes de Abias. Por amor a Davi, Deus manteve uma lâmpada acesa, que foi o filho de Abias. Vamos já falar sobre ele. Aqui, irmãos, nós podemos entender um dos motivos porque vale tanto a pena servir a Deus. Pastor, por que vale tanto a pena servir a esse Deus? Porque Deus não nos recompensa, não é só durante a vida, não. Deus continua nos recompensando, mesmo depois que nós já partimos, mesmo depois que nós já morremos. Se nós servimos ao Senhor durante a vida, como está escrito aqui, Deus vai tratar os nossos por amor ao que nós fizemos a Ele. Olha como vale a pena, irmãos. No mundo nós somos recompensados, não é nem até a morte, não. É enquanto estamos trabalhando, não é assim? Mas Deus, a gente pode morrer, a gente pode já ter partido, e Deus continua se lembrando do que a gente fez. Ele continua tendo misericórdia dos nossos, como diz lá em Êxodo 20, até 1000 gerações depois daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Como vale a pena? Como vale a pena viver para a glória de Deus? Nada do que nós fazemos para Deus é em vão. Pode até parecer que está sendo, pode até parecer que não tem recompensa, que não tem retorno. Ei, Deus é fiel, Ele está vendo o teu esforço, Ele está vendo o teu sacrifício, Ele está vendo o teu desejo de servir a Ele, de ser fiel a Ele. E Ele não está recompensando apenas agora, Ele vai recompensar para sempre. Louvado seja o nosso Deus. Quarto nome citado aqui, vamos fazer um resumo, irmãos, é Asa. Asa, apesar de ter um pai ruim como Abias, do qual nós falamos agora, Asa foi um rei bom. Isso mostra, irmãos, que nenhum de nós é obrigado a seguir os passos ruins de quem quer que seja. Ah, mas eu tive um pai que era viciado nisso. Ah, mas eu tive uma mãe. Ah, mas eu tenho parente. Ah, mas eu tenho sangue ruim. Não, nós não somos obrigados a imitar pecado de ninguém. Nós temos que tomar a nossa decisão. Asa teve um pai ruim, mas Asa tomou a decisão de ser fiel a Deus. E nós também podemos fazer isso. Nós podemos fazer diferente de quem veio antes de nós. E aí Asa gera o quinto nome da nossa lista, que foi Josafá. Josafá, irmãos, foi outro rei bom. Outro rei bom. Quando você lê a história bíblica, você vê que Josafá foi um bom rei. A não ser no fato de ter feito uma aliança com uma pessoa ruim. O nome dessa pessoa era Acabe, um dos piores reis de Israel. Aqui eu vejo, irmãos, que esse é o problema de muitas pessoas boas.
Muitas pessoas corretas acabam fazendo aliança com as pessoas erradas. E por causa disso, Josafá foi repreendido por Deus. Porque ele era um rei bom, mas fez aliança, se aliançou com um rei mau. E Deus não queria isso para um rei de Judá. Cuidado com as alianças que você está fazendo. Sexto nome citado aqui é Jorão ou Jeorão. Você percebe que a gente vê reis bons e depois reis ruins, reis maus. É uma montanha-russa espiritual, irmãos, a história de Israel. Esse Jorão ou Jeorão, por exemplo, matou todos os seus irmãos. Os outros filhos de Josafá, ele os matou. Ele andou nos pecados dos reis de Israel. E sabe qual foi um dos motivos para isso? Falei de Acabe. Esse rei aqui casou com a filha de Acabe. E aí ele tinha uma mulher ruim. Com certeza ele foi influenciado a ser ruim também. Um tal de Eurípides disse algo que vale a pena meditar. Não há mal pior que uma má mulher. Não há mal pior que uma mulher ruim, que influencia o homem a ser ruim também. Isso nos leva ao sétimo nome da nossa lista, Uzias. Pastor, Uzias foi um rei bom ou foi um rei mau? As duas coisas. Uzias começou bem, começou servindo ao Senhor, só que algo subiu ao seu coração, algo chamado orgulho. Mas sabe como ele terminou a vida? Com lepra, leproso. Começaram a entender um dos motivos por que nós sofremos? Está dando para entender aí? Está dando para descobrir? Vai já ficar um pouco mais claro. Depois de Uzias veio Jotão. Jotão foi outro rei bom. Inclusive foi o rei que reinou durante o ministério do profeta Isaías. Mas depois dele veio Acais. Irmãos, Acais foi perverso. Acais foi idólatra, a ponto de fazer o que eu creio que nenhum de nós teria coragem de fazer, que foi queimar o seu próprio filho em sacrifício. Acais queimou o seu próprio filho em sacrifício, segundo a abominação dos gentios. Isso está lá na história dos reis de Israel. Depois desse rei perverso veio Ezequias. Creio que vocês lembram de Ezequias, porque ele foi o rei que Deus mandou arrumar a casa, porque ia morrer. Ezequias arruma, põe a casa em ordem, porque morrerás. O que foi que Ezequias fez? Virou o rosto para a parede e começou a orar, e começou a pedir misericórdia a Deus, e começou a suplicar ao Senhor. O que foi que Deus fez? Isaías estava descendo a escadaria do palácio, quando a voz do Senhor vem em Isaías e diz: ei, volta lá no rei, e diz que eu ouvi a oração dele, e eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Olha o poder que a oração tem. A oração transforma histórias. Deus ouviu a oração de Ezequias. Ele ia morrer, mas Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Esse é o poder da oração. Não podemos desistir de orar, irmãos. Temos que orar ao Senhor e confiar no Senhor. O problema é que durante esses 15 dias nasceu um filho de Ezequias, que ia ficar famoso, tanto pelo lado negativo, como pelo lado positivo. O nome do filho de Ezequias foi Manassés. Manassés, irmãos, Manassés foi um dos piores reis dessa lista de reis aqui, de Mateus capítulo 1. E por ser um dos piores reis, Manassés foi castigado. Os pecados de Manassés trouxeram castigo para ele. Mas sabe o que é interessante? É que depois do castigo veio
o arrependimento de Manassés. Escuta, por favor, o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versos 10 a 16, que diz assim: depois de tudo que ele já tinha feito, das repreensões que Deus tinha feito para ele, do castigo que ele já tinha começado a experimentar, olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Deus fala, cabe a nós dar ouvidos ao que Deus fala. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração. E sabe o que aconteceu, irmãos? Um dos piores reis de Israel se humilhou perante o Senhor ao estar sendo castigado por causa dos seus próprios pecados. E sabe o que Deus fez? E Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor. Um homem que se arrependeu verdadeiramente era o pior. Era o pior. Deus foi lá e enviou a disciplina, enviou o castigo. O coração de Manassés se quebrantou, ele se converteu, ele orou ao Senhor, o Senhor o salvou, e a vida de Manassés foi transformada por causa disso. Talvez há alguém aqui deixando de orar por outra pessoa, porque não está vendo resposta, porque talvez ache que não tem jeito. Pois eu queria dizer para você que Manassés era pior do que essa pessoa por quem você está deixando de orar. Porém, Manassés se arrependeu, se converteu, e essa pessoa também pode se arrepender, pode se converter. Não deixa de orar por ela, não deixa de acreditar que ela pode se voltar para o Senhor. Com certeza, essa pessoa não é pior do que Manassés. Mas Manassés se arrependeu e mudou de vida de verdade. O mesmo pode acontecer com aqueles pelos quais nós estamos orando. Todos podem virar Manassés. 12º nome, Amon. Amon reinou 2 anos. Diz a Bíblia que ele foi ruim que nem Manassés, mas teve uma diferença: ele não se arrependeu. Por isso ele foi morto por seus próprios servos em sua casa. Era ruim que nem o pai, só que o pai se arrependeu, mudou, e Deus teve misericórdia. E ele não se arrependeu. Os servos dele vieram e o mataram dentro de casa. O arrependimento coloca uma proteção nas nossas vidas. Depois dele veio Josias, já no verso 11. Josias foi considerado um grande reformador do povo de Deus. Ele foi coroado aos 8 anos de idade. Ele mandou limpar a casa de Deus, e ali ele encontrou o livro da lei que estava perdido dentro da casa de Deus.
Isso me faz lembrar algumas Bíblias que às vezes nós deixamos na igreja. Mas o livro da lei foi encontrado na casa de Deus e ele celebrou a Páscoa. A Páscoa que há muitos anos não se celebrava em Israel. Josias foi um ótimo rei. Só que depois dele, para a gente concluir, veio Jeconias e seus irmãos. Pastor Jeconias foi um rei bom. Segundo Reis, capítulo 24, verso 9 diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. E qual foi a consequência? Mateus 1:11 diz: Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. O exílio foi o castigo de Deus para o povo de Judá, que foi levado para outro país como escravo por causa da sua própria desobediência. Eu creio então, irmãos, que depois desse pequeno resumo que nós fizemos sobre esses 14 reis, ficou mais do que claro que um dos motivos porque muitas vezes nós sofremos é por causa dos nossos próprios pecados. É por causa da nossa própria rebeldia, do nosso próprio coração duro. Depois de desobediência, veio o de exílio, castigo do Senhor. Esse não é o único motivo pelo qual nós sofremos, não. Às vezes nós sofremos porque somos perseguidos por causa do nome de Jesus. Às vezes nós sofremos para dar um bom testemunho, mas muitas vezes nós sofremos por causa dos nossos próprios erros. Foi por isso que o povo foi para o exílio. Foi porque se alguns reis tentavam fazer a vontade de Deus, outros vinham e não faziam. Traziam pecado ao povo, traziam pecado às suas famílias. E aí veio o castigo de Deus, veio o exílio como castigo pela desobediência. Isso nós vemos na Bíblia vez após vez. E é como escreveu um certo Lord Byron. Eu achei interessante, ele disse: os espinhos que eu colhi são da árvore que eu plantei. Eles me feriram e eu sangrei. Os espinhos que eu colhi foram da árvore que eu plantei. Eu plantei uma árvore que trouxe espinhos. E essa árvore que eu plantei trouxe espinhos que me feriram. Trouxeram sangue para mim. Mas quem foi que plantou a árvore? Fui eu. Fui eu. Que aplicações isso traz para as nossas vidas? Primeiro, reconheça a misericórdia de Deus. Vem comigo para Lamentações, para lermos um texto conhecido sobre alguém que reconheceu as misericórdias de Deus. Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23. Jeremias, vendo toda aquela destruição da cidade santa, sofrimento do povo de Deus, olha o que ele escreve em Lamentações capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Alguém que estava no meio do sofrimento sabia que merecia algo pior do que aquilo. Nós não fomos consumidos, nós não fomos destruídos, foi por causa da misericórdia do Senhor, porque nós merecíamos era algo pior do que o que nós estamos experimentando.
Então, quando estiver sofrendo, quando estiver passando por um momento difícil, ao invés de olhar para o bem que você acha que não recebeu, olha para o castigo do qual Deus te poupou e diz: eu não morri, foi por causa da misericórdia do Senhor, porque eu sou um pecador, eu sei o que eu mereço e eu não fui consumido. É porque Deus teve misericórdia de mim. Às vezes a gente olha muito para o que a gente acha que merece de bom. Ah, mas eu queria esse emprego. Ah, mas eu queria essa cura. Ah, mas eu queria esse relacionamento. Ei, olha para o que eu e você merecemos como pecadores que nós somos. Nós merecemos o castigo. O povo nem merecia voltar do exílio. E os versos seguintes de Mateus vão falar que eles voltaram. E depois veio Cristo, o Salvador. Sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus. Então reconhece a misericórdia de Deus na tua vida. Quando nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos mais a misericórdia do Senhor. Isso nos deixa mais alegres. Eu nem merecia estar aqui, você nem merecia estar aqui, mas nós estamos vivos, podendo louvar o Senhor, adorar o Senhor. Está difícil? Ah, mas poderia ser pior. Essa é a primeira aplicação. Reconheça a misericórdia de Deus. Mas eu encontro outra aqui em Lamentações. Ao final de todos esses nomes que nós vemos, que nós lemos as vidas deles, escute, reclame dos seus próprios pecados. Quer reclamar? Quer se queixar? Pois olha, Lamentações 3:39. Porque, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quer reclamar de algo? Reclama de Deus não. Reclama de você mesmo. Reclama da maneira como você viveu. Reclama dos erros que você cometeu. Irmãos, essa é uma tecla que tem que ser mais batida no meio evangélico. Porque hoje no meio evangélico o cristão é vítima, o cristão é coitadinho, pobrezinho do cristão é tão perseguido. E de fato muitas vezes nós estamos sofrendo porque somos perseguidos, sim. O inimigo nos persegue, sim ou não? Sim. Nós sofremos por causa do nome de Jesus? Sim. Mas não é somente por isso que nós sofremos. Às vezes nós sofremos porque nós somos teimosos mesmo. Às vezes nós sofremos é porque nós somos orgulhosos mesmo. Às vezes nós sofremos porque nós somos precipitados mesmo. É porque nós tomamos decisões erradas. Mas sabe qual é a nossa tendência quando o sofrimento vem? É achar que ele é causado por algo fora de nós. Ah, eu sofro por causa do meu patrão. Ah, eu sofro por causa do meu marido. Ah, eu sofro por causa da minha esposa, os meus filhos. Ah, o presidente. Ah, o governador. Não estou dizendo que nada disso nos faz sofrer, não. Mas você quer se queixar de alguém? A Bíblia está dizendo: se queixe de você mesmo. Se queixe dos pecados que você cometeu e que muitas vezes trazem consequências que Deus não queria que viessem na tua vida e na minha vida. Sabe o que foi que Daniel orou ao Senhor no exílio? Na Babilônia? Ele disse: Senhor, Daniel era fiel. Daniel era fiel. Entrou na cova dos leões porque queria manter a vida de oração. Mas ele orou: Senhor, nós estamos aqui
porque nós merecemos. Nós estamos na peia, trazendo para os dias de hoje, é porque nós fizemos por onde. É porque nós desobedecemos ao Senhor, é porque nós fomos rebeldes. Do que foi que Daniel se queixou? Ah, Deus não me ama. Ah, Deus não cuida de mim. Ah, não, Daniel disse: Senhor, eu vou reclamar do meu pecado, do pecado do meu povo, porque nós fizemos o que não deveríamos ter feito mesmo. Irmãos, quando nós entendemos isso, quando o primeiro check-up que nós fazemos é de nós mesmos, aí nós vamos ter menos tempo de reclamar dos outros. Nós vamos ter menos tempo de nos queixar dos outros, porque nós vamos gastar o tempo todinho reclamando de nós mesmos. Rapaz, como é que eu fiz aqui? Mas que decisão errada que eu tomei. Pode não ter sido hoje, mas olha, alguns anos atrás. Olha no passado. E sabe o que é bom? É que quando a gente reconhece, a gente não sofre só. Deus pega na nossa mão e diz: agora que você reconheceu, agora que você se humilhou, eu vou sofrer com você, eu vou te ajudar, eu vou te dar força, porque agora eu estou vendo que você aprendeu a lição. Mas enquanto a gente não se dobra, a gente só reclama dos outros. Ah, que o tempo está ruim, ah, que o governo isso, ah, que o presidente isso, ah, que fulano isso, ah, que a minha... eu não quero mais. E Deus vai ter misericórdia de mim. Temos motivos para reclamar? Talvez. Mas temos um grande motivo para agradecer. Ele não desistiu de nós. Ele veio ao nosso encontro. Ele morreu pelos nossos pecados. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje Ele está vivo para ouvir as minhas orações e as tuas orações. Não se queixa para Ele. Agradece a Ele. E decide servir a Ele pela misericórdia que Ele teve na minha vida e na tua vida. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai amado e Pai querido, às vezes alguém pode até não entender por que uma genealogia, porque esse monte de nomes de pessoas que viveram no passado, é porque essas pessoas nos representam, Senhor. É porque essas pessoas são espelho para nós. Espelho do que nós receberemos se fizermos o que é bom. Seremos recompensados sem merecer. Mas elas também são espelho do que acontecerá se nós decidirmos esquecer do Senhor. Senhor, nós sofreremos as consequências. O moinho do Senhor, ele gira devagar, mas ele gira constantemente. Pai, nós queremos entender que muitas vezes, Pai, nós estamos sofrendo, não é por culpa de ninguém, a não ser de nós mesmos. É porque, Senhor, fomos precipitados, fomos orgulhosos, fomos rebeldes. Estamos aqui para admitir, Pai, mas ao mesmo tempo para agradecer, porque apesar de merecermos ter morrido, ter sido consumidos, inclusive na pandemia, o Senhor teve misericórdia de nós. E agora nos ajuda a atravessar tudo isso, segurando na mão do Senhor. Senhor, por isso, ao invés de reclamar dos outros, nós vamos reclamar de nós mesmos. Nós vamos ver qual a culpa nós temos. Senhor, e se entendermos que não temos culpa, ainda assim não podemos reclamar, porque sabemos que o Senhor é fiel, está no controle da situação e vai nos dar a recompensa no tempo certo. Fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, que inclusive está orando por alguém, que continue orando, que continue intercedendo, que continue servindo, porque não há, Senhor, algo que nós fazemos para o Senhor que seja em vão. Pelo contrário, tudo vale a pena quando nós servimos ao Senhor dos Exércitos, no nome de quem eu oro e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela nos consola, mas também ela nos confronta. A gente tem que estar disposto a ser consolado e também confrontado por essa palavra. Amém?